questãozinha aí de eletromagnetismo para vocês, ok? Então vamos lá. Considere uma bobina, que uma bobina, né? Uma bobina nada mais é do que vários fios aí enrolados, várias espiras. Considere uma bobina suspensa por 2 barbantes e um ímã, aqui o ímã, que pode se deslocar ao longo do eixo da bobina, como mostra a figura. Aí ele colocou aí a figura, um ímã e um fio. E o ímã está em movimento, como ele disse. O que é que nós sabemos? Se esse ímã está em movimento em relação à espira, então gera a eletricidade, ok? E é o que ocorre lá em Paulo Afonso. Vai para cá, para cá, para cá. O que é necessário para que ocorra a eletricidade, que gere a corrente alternada, essa corrente que chega na nossa casa, é que exista um movimento relativo entre uma bobina, entre um fio, uma espira e um ímã. Então, se o fio está parado e o ímã se movimenta, ou se aproximando ou se afastando, se há movimento, existe geração de eletricidade, tá? Ou o ímã está parado e a bobina se mexe, tá? Agora não pode os dois se afastar com a mesma velocidade, né? Os dois estarem se afastando de você com a mesma velocidade. Então, se não há movimento relativo, é como eles estivessem parados. Agora, se um se movimenta, se há movimento relativo, gera eletricidade. É como lá em Paulo Afonso, a água cai, passa por uma hélice, então a água só serve lá em Paulo Afonso para girar essa hélice. Essa hélice está presa lá na bobina e tem um ímã lá. Essa bobina girando, se movimentando ao redor, se movimentando em relação ao ímã, gera a eletricidade que chega na nossa casa. Ok? Beleza? Então olha aí a figura. Para eu gerar eletricidade, o que é que eu preciso? O ímã está se movimentando ao redor desse fio, gera eletricidade. Aparece aqui uma corrente elétrica, já que o fio está fechado. Ok? E lógico que aparece aqui uma diferença de potencial. Então, basta haver movimento relativo. E isso é através da variação de fluxo no tempo, e quem explicou bem direitinho aí foi essa parte da lei de Lenz, que segunda-feira, na revisão final para a subjetiva, nós vamos trazer uma questão dessa aqui para vocês, ok? Vamos fazer uma grande revisão aqui, segunda-feira, para vocês, vestibulando, com questões de aprofundamento, com as questões que virá na prova subjetiva, ok? Então, lembre-se, variou o fluxo no tempo, né? Eu tenho geração de tensão de voltagem. Lembre-se que essa corrente é alternada, tá? E lembre-se da lei de Lenz, que fala sobre a criação dessa corrente. E depois a gente traz mais coisas aqui para vocês sobre isso, ok? Mas para cá, para cá, para cá, vestibulando. Então, lembre-se. Se você consegue variar, se o ímã está parado e uma espira está parada, o ímã ele tem suas linhas de campo passando ali da espira, mas não gera eletricidade. Para gerar eletricidade é necessário que eu movimente o ímã para variar a quantidade dessas linhas, a quantidade de campo elétrico desse poder desse ímã da espira. Então, quando eu movimento o ímã, tá? Então, essas linhas de força, esse campo, o magnetismo que existe lá no fio, vai variando e assim gera a corrente, e é corrente alternada. A pilha, a bateria gera corrente contínua, tá? Aquele movimento de elétrico, como vocês viram em pilha. A corrente alternada, tá? Ela é gerada através do movimento de um ímã numa espira, tá certo? E aí gera uma corrente, mas uma corrente alternada, como essa que chega na nossa casa, ok? Agora nós vamos fazer uma questãozinha de mecânica bem interessante, tá, vestibulando? E vamos lá para ela, acompanha aí. A figura mostra 2 blocos de mesma massa, inicialmente à mesma altura. Esses blocos são arremessados para cima com velocidade de mesmo módulo, tá? E o bloco 1 é lançado verticalmente, enquanto o bloco 2 é lançado ao longo de um plano inclinado, sem atrito. As setas indicam o sentido do movimento. Então ele jogou um bloquinho para cima, de massa M, e um outro bloco idêntico, também de massa M, ele jogou num plano inclinado. Tudo bem até aí. Aí ele pergunta: a altura máxima atingida pelo bloco 1 é H1 e o tempo gasto para atingir essa altura é T1. O bloco 2 atinge a altura máxima H2 em um tempo T2. Considere a resistência do ar desprezível.
Com base nessas informações, é correto afirmar que... Então ele diz o seguinte, lançou um blocozinho de massa M na vertical e lançou um blocozinho de massa M em plano inclinado, sem atrito, sem ar, sem nada. Aí ele quer saber o que é que vai acontecer com relação às suas alturas e com relação ao tempo. Ora, vestibulando, com certeza você está dizendo, professor Luiz Carlos, a altura que eles vão atingir é a mesma. H1 é igual a H2. Por que a altura é a mesma, um na vertical, outro na horizontal? Porque nós sabemos que eles têm a mesma massa, foram lançados com a mesma velocidade, então vocês viram lá que toda a energia cinética vai ser transformada em energia potencial. Lá na altura máxima, porque na altura máxima não tem mais movimento, então não tem energia cinética. Então toda a energia cinética deles vão ser convertida em energia potencial. E a energia potencial, vocês viram que a massa é o mesmo, o G é o mesmo e tem a mesma altura. Então se todos dois têm a mesma energia cinética inicial, porque tem a mesma massa, foram lançados com a mesma velocidade, então tanto o bloco 1 como o bloco 2 vai ter a mesma energia cinética inicial. Se tem o mesmo valor de energia cinética inicial, essa energia cinética inicial, quando atinge a altura máxima, vai ser toda transformada na mesma energia potencial de mesmo valor, tá certo? Se vai ser transformado na mesma energia potencial de mesmo valor, significa dizer que eles vão atingir a mesma altura, tá? Beleza? Jonathan tá me pedindo aqui o pendrive para botar a aula da professora Daniela Barros, tá? Já acabou de chegar a professora Daniela de português, mas, salvo engano, eu botei o pendrive aqui direto no computador. Se eu tirar aqui, some. Foi no corre-corre. Quando saiu a aula de biologia, eu entrei aqui em física, então não deu tempo a gente ver isso. Então, vestibulando, o que é que acontece? Arruma outro pendrive aí. O que é que acontece? Se a energia cinética dos dois tem o mesmo valor e elas vão ser todas transferidas na altura máxima para a energia potencial, então significa dizer que todos os dois vão ter a mesma energia potencial. Se todos os dois vão ter a mesma energia potencial, todos os dois vão ter a mesma altura. Então, com relação à altura, eu só podia marcar ou a letra A ou a letra B, porque os dois vão atingir a mesma altura, tá? Já que mesmo um sendo lançado na vertical e o outro sendo lançado no plano inclinado. E com relação ao tempo, aí muda. Como está em plano inclinado, a aceleração desse vai ser g. Aqui vocês aprenderam o que é g seno de θ. É uma aceleração menor. Se é uma aceleração menor, na verdade, uma desaceleração que ele está subindo, então esse bloco 2, ele vai ter uma desaceleração menor. Então ele vai demorar mais tempo para transformar toda a energia cinética em potencial, ou seja, ele vai demorar mais tempo para passar para a velocidade final zero. Então, a resposta, letra B. Eles vão atingir a mesma altura, tá? Porque a energia cinética dos dois são iguais, então vão ser transformados toda em energia potencial. Significa dizer que os dois vão ter lá em cima a mesma energia potencial. Como os dois blocos têm a mesma massa, como os dois blocos aí ele falou que tem a mesma massa também, então eles vão atingir a mesma altura. Então lembre, sem atrito e eles tendo a mesma massa, sendo lançados com a mesma velocidade, eles vão atingir a mesma altura, H1 igual a H2. Agora vocês aprenderam que no plano inclinado, em queda livre, a aceleração é 10, no plano inclinado é menor que 10. Se é menor que 10, esse aqui vai ter uma desaceleração menor, então ele vai levar mais tempo para chegar na velocidade zero. Então o tempo do segundo vai ser maior que o primeiro. Então letra B. Boa essa questão, é para cá, para cá, para cá.